Bom dia, gente. Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar a palavra com vocês. Estamos agora também no final do ano, não é verdade? Já chegou dezembro, né, gente? Passou rápido pra caramba. Depois de agosto, parece que tudo vai mais rápido, né? Essa é a sensação que você tem. Mas eu queria começar a mensagem de hoje mostrando umas imagens para você. E eu queria, talvez, né, as imagens não vão contemplar todo mundo, né? Mas quantos aqui já sabem o que é nostalgia? Você sabe o que é nostalgia? O que é a nostalgia? É aquela sensação de, no meu tempo era melhor. Então, alguns têm essas imagens aqui, assim, ó. Alguém lembra dessas coisas aqui, gente? Quantos lembram dessas imagens? Falei, eu vi alguma coisa aqui, ó. A grande parte ali, ó. Isso aqui ali lá para os anos 70, os anos 80 aqui, né? Não que não tenha algumas coisas, né? Mas teve alguém que tentou ter um Black Power e não conseguiu, ou conseguiu, assim. Sabe quem sempre... Ah, você tá brincando, Ricardo. Você teve um Black Power? Jesus, aconteceu alguma coisa ali hoje. O Ricardo ficou careca hoje, o que aconteceu? Sabe quem sempre quis ter um Black Power, gente? O Rick. Sabe o Rick? Quando vocês encontrarem para ele, pergunta para ele. Ele sempre quis ter um cabelão assim. E aí cada uma imagem dessa vai... Se você assistiu esse desenho, se você teve esse quadrinho, se você viu esse Batman e esse Robin, pelo amor de Deus, você vai ter algum tipo de memória, certo? Te dá algum feedback, dá alguma coisa gostosa que você lembra, que você assistiu, dá um certo sentimento. Eu já sou mais dessas memórias aqui, ó. Essa já foi mais dos anos 90 ali, na é verdade? Eu nasci em 90, não é verdade? Eu lembro muito disso aqui, ó, do tazo. Vocês lembram do tazo? Alguém lembra do tazo? Na escola, a gente tacava um no outro, batia no olho das crianças, né? Meu primeiro MP3 foi esse aqui, ó, que plugava no computador para colocar música. Você tinha que baixar a música, não é verdade? Tem gente que nem sabe o que é isso. E CD, gente? CD. Se eu der um CD para a Olivia hoje, ela não sabe o que significa aquilo, né? Quem ligou 9090 do orelhão? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Lembra disso? E aí você tinha que falar, você falava o seu nome para identificar? Falava alô, o Aquaplay, o Push Pop, não é verdade? A fita cassete é mais antiga, né? Mas tudo isso aqui, você lembra, dá um negócio chamado nostalgia. A nostalgia é um negócio, é uma forma química do que acontece dentro da nossa mente. É aquela ideia do naquele tempo era melhor. Ai, menos tecnologia, tinha mais contato. Então todo mundo fala que velho é nostálgico, não é verdade? Mas toda geração tem a sua cota de nostalgia. Tem ou não tem? Eu já virei nostalgia das coisas que eu vivi. E vai ter uma geração que vai ver inteligência artificial um dia como uma coisa nostálgica, quando começou. Toda geração acaba tendo a sua experiência de nostalgia. Mas a questão é que, era mesmo? Tudo que era passado no antigamente era melhor? Algumas coisas você fala, poxa, hoje a tecnologia não é como no passado e me ajuda muito mais. Mas às vezes tem gente que vai falar, não, mas o telefone discado era muito melhor. Por quê? Porque algumas experiências são atreladas às nossas emoções. Então a gente, por mais que a gente tenha coisas novas que nos ajudaram e que nos ajudam, tem coisas que a gente olha e fica com saudade. E eu comprei durante a minha faculdade, durante os anos que eu estudei, eu comprei muito DVD, Blu-ray. Quando a gente casou, eu levei tudo para casa. Gavetas e gavetas, sacolas e sacolas de DVD e Blu-ray. Hoje você tem o streaming. Mas eu falo para a Maíra, não, hoje eu vou assistir um filme em Blu-ray, eu coloco lá, eu ligo, o som é diferente, a imagem é diferente, a experiência é diferente. Mas às vezes você quer algo mais rápido, então você vai, liga, aperta 3 botões e você está assistindo um filme. Então, nem sempre o mais novo é melhor, mas nem sempre também o mais velho é melhor.
Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque o assunto que eu quero falar com você hoje é esse aqui, ó. O futuro se enxerga de perto. A gente começa a pensar no próximo ano, e aí não tem como a gente não pensar o que a gente conseguiu conquistar, viver nesse ano, e o que a gente não conseguiu. É meio que natural, certo? Não é uma necessidade, você não está necessariamente reclamando, né? A gente teve a semana de ação de graças aí, provavelmente você fez esse exercício de se lembrar das boas coisas que o Senhor fez. Mas é natural que no final do ano, há uma febre mundial que você faz um certo tipo de recapitulação, não é verdade? E a Bíblia fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia não está mandando a gente ser nostálgico, mas a Bíblia está falando que existem coisas que quando nós lembramos, trazem esperança ao nosso coração. Tem ou não tem, gente? Tem certas coisas que trazem esperança. E a verdade é que Deus desenhou o ser humano para que a memória se torne um combustível emocional. Foi Deus que criou assim. E eu sempre tento trazer, às vezes, uns dados, e nessa série está sendo legal, porque tem muito dado hoje, principalmente da ciência, que mostra o design de Deus. Deus não criou as coisas aleatoriamente. Eu coloquei esses 3 blocos aqui para a gente, que eu achei muito interessante. O cérebro, ele conecta a memória com a emoção. Né? O hipocampo, que organiza e armazena as memórias, mais a amígdala, que comunica as emoções. Muitos estudos mostram que eles trabalham juntos na formação de memórias emocionais. Então, você está tendo uma experiência emocional, a amígdala vai e solta uma emoção e aquilo registra no seu cérebro. Pá! Uma emoção positiva, uma emoção negativa. Por isso tem algumas coisas que você vê que nem te trazem mais medo, mas porque você teve uma experiência ruim, aquela experiência volta com tudo, aquele sentimento volta. Então, quando a gente ouve uma música, uma imagem, um cheiro, quando atrelada a uma memória positiva, gera o que? A nostalgia, é aquela sensação de como era bom o passado. Tem gente que tem isso com perfume, tem ou não tem? O negócio do cheiro do carro novo, não é verdade? Tem gente que tem com música. Que, se você ouviu uma música, você nem era fã daquela pessoa, daquele artista, mas tocava na rádio, numa estação da sua vida X, e toda vez que você ouve aquela música, te remete a um certo tipo de sentimento, de emoção. Então o cérebro ele foi programado para guardar com prioridade aquilo que mexe com o coração. Deus criou assim. Isso não é invenção da psicologia, não. Foi Deus que criou. Guarda com prioridade aquilo que mexe com o coração. Por isso que Provérbios 4:23 fala: guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas, as decisões da sua vida. Então aquilo que você sentiu no passado molda o que você lembra, e o que você lembra reacende o que você sente e decide hoje. Tem gente que parece ter memória seletiva, né? Acontece muito no casamento, não é verdade? Você lembra daquilo? Ah, não lembro não. É porque esse negócio da memória seletiva, parece que pessoas lembram mais de algumas coisas e outras lembram menos. Tem pessoas que têm memórias muito boas de viagens, por exemplo. Primeira vez que você viu o mar, ou que você, teve várias experiências ali. Mas também tem as experiências traumáticas, não é verdade? Se você um dia teve um acidente de carro, se um dia assaltaram a sua casa, ou sofreu alguma coisa, isso registra, não registra? Eu lembro até hoje, que eu estava dirigindo um carro uma vez, na Moca, ali em São Paulo, e aconteceu um acidente brutal. Eu passei assim no cruzamento, e veio um carro do nada, assim, numa subida, e cacetou o carro no meio. O carro foi lançado na parede, na esquina, abriu os airbags. Cara, foi um caos. E muitos anos depois eu passei ali naquele cruzamento perto da Paz de Barros. O que acontece? Volta tudo. Parece que ia acontecer de novo. Então o seu senso de segurança levanta, você se arma totalmente de novo. Então, é importante a gente entender que se a minha mente vive ruminando memórias de rejeição, culpa e fracasso, isso alimenta o estado emocional negativo. E as minhas decisões vão ser coerentes com esse estado. Eu só consigo, na minha memória, ruminar. O que é ruminar? Aquele processo ali da vaca, ali, dos animais, que ela fica o quê? Ela come o pasto, aí ela engole, aí volta mais um pouquinho, ela mastiga de novo, aí volta, ela volta mais um pouquinho.
nunca sai. Sempre fica indo e voltando. Aí você está mal num dia, e você pensa naquilo, pensa, e fala, não, eu vou orar, eu vou não sei o quê, eu vou blá. Aí passa o sentimento. Aí acontece uma coisa, qual é o pensamento que volta? Volta tudo de novo, aquilo que parecia que você tinha resolvido semana passada. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Isso, Deus não criou a gente para viver. Posso ouvir um amém? Amém. Deus criou eu e você sim com memória. Mas Ele não criou a memória para que ela seja utilizada de uma forma que nos mantém escravos das nossas tristezas, dos fracassos, da culpa e da rejeição. Agora, se a minha mente é treinada a lembrar a graça, o cuidado de Deus, os livramentos, respostas de oração, isso alimenta a minha fé, isso alimenta a esperança, isso alimenta a coragem. Mas eu queria que você se lembrasse de uma coisa, meu irmão, minha irmã, a sua mente e o seu coração é a sua responsabilidade. Você pode dizer isso, vamos repetir isso na primeira pessoa? A minha mente e o meu coração são a minha responsabilidade. Jesus morreu na cruz, nos deu um novo coração, purificou a nossa mente das obras mortas, diz a palavra. E nos deixou o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não possui as pessoas e faça com que a gente delete coisas da nossa mente. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, que convidado a um relacionamento ao qual todos nós que cremos em Jesus podemos ter, ele dá um novo significado a essas coisas. São poucas pessoas que eu conheço que sofreram marcas e simplesmente conseguem apagar, têm uma amnésia sobre as marcas que aconteceram em sua vida. Mas aquelas que são verdadeiramente livres, elas lembram, mas aquilo não dói mais. Elas lembram, mas aquilo não as escraviza mais. Por quê? Porque esse é o poder que o Senhor tem de renovar a nossa mente. Mas essa é uma decisão que nós temos que ter, e a gente não fala muito disso, porque como a gente aceitou que a ansiedade, todo mundo tem um pouquinho, como a gente aceitou que todo mundo tem um pouquinho de certas doenças emocionais ou certas escravidões, o que faz? A gente convive com elas e aí a gente transforma elas em parte da nossa identidade, coisa que Deus nunca criou para ser. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus nos deu a capacidade de lembrar. E essas memórias, elas não são arquivos mortos, elas são combustível no nosso tanque emocional. Quando lembramos do que Deus já fez, isso enche o nosso coração de esperança para continuar. É Ele que nos deu a capacidade. Eu quero ler esse texto com vocês hoje. É só esse versículo, na verdade, é o texto de Isaías 33:17. O profeta está dizendo no meio de uma declaração para o povo de Israel. E nesse momento o povo de Israel, eles estão cativos, eles estão aprisionados, escravizados. E aquele povo já tinha provado a bondade de Deus. Aquele povo que está no cativeiro, eles em si, aquela geração já tinha provado a bondade, e não só eles tinham provado, como também eles ouviram as histórias do que Deus tinha feito anteriormente. Aquele povo não era um povo que desconhecia Deus, mas eles estavam num momento difícil, sem esperança. Eles não conseguem olhar para o futuro com esperança. Eles não conseguem olhar para o futuro onde eles seriam realmente livres. Eles pensam assim: essa é a realidade. Nós vamos ser escravos para sempre. Os nossos filhos vão nascer escravos e vão ser eternamente escravos. E aí, então, em Isaías 33, é um texto ao qual aponta para Cristo em várias coisas e fala da realidade do povo. O profeta diz assim: Israel, os seus olhos verão o rei em seu esplendor, e vislumbrarão, e vocês vislumbrarão o território em toda a sua extensão. No meio daquele local sem esperança, daquela tristeza, daquela escravidão, que não foi uma punição deliberada de Deus, foi fruto da desobediência daquele povo, que escolheu abandonar a Deus para adorar outros deuses. Há uma promessa de esperança, e Isaías é um profeta de muita esperança para aquele povo. Muita esperança. Esse texto está mostrando isso, ele está falando: Israel, vocês precisam ver o rei em seu esplendor,
Vocês precisam ver o rei em sua formosura, em sua beleza. Então depois que vocês verem o rei, quem é esse rei, gente? Jesus. Não é Saul, não é um rei humano, o rei é Jesus. E o contemplarem pelo que ele é, ou seja, adorarem por aquilo que ele é, vocês vão vislumbrar e enxergar o território adiante. Ou seja, vocês vão vislumbrar e enxergar o futuro e as promessas. Então, para gerar esperança no coração, Deus não se utiliza de uma promessa vaga. Ele revela claramente o que precisa ser feito para que haja esperança. E eu quero focar nesses dois trechos desse versículo, meu irmão, minha irmã. Os seus olhos verão o rei em seu esplendor, é a primeira parte. E a aplicação para a gente é isso: os meus olhos precisam ver a beleza de Cristo. Pensa num casamento, gente. Uma cerimônia. Todos nós já estivemos numa cerimônia de casamento, não é verdade? Os olhos estão sempre voltados para quem? Para a noiva, sim ou não? Tem um momento, entra todo mundo, tem todo aquele ritual. Ninguém espera uma noiva feia. Espera uma noiva feia, gente? Alguém espera uma noiva com o vestido rasgado? É assim que se espera? Essa é a expectativa de um casamento? Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Não é essa a expectativa do casamento. A gente espera a noiva ter todo ali, o descritivo, né, da cerimônia e tudo. E agora tem aquilo que o noivo fica de costas, aí ele vira, ele vê a esposa e tal, né? E cada hora inventa uma coisa nova para ter esse momento de revelação, porque os olhos estão ali. Só que nos tempos da Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, e o costume judaico da época era isso. Era o noivo que vinha buscar a noiva. Então a noiva ficava na casa dos seus pais, ela tinha lá as suas damas, né, como a Bíblia vai falar lá da parábola das 10 virgens, e o noivo então tinha que preparar tudo, a casa onde eles iriam morar, e toda a estrutura, e então, no momento que ele sentisse que tudo estivesse pronto, que seria irresponsabilidade do noivo vir pegar a noiva se não estivesse pronto, ele viria. E ninguém sabia a hora. A gente sabia que ele viria. E a Bíblia diz, né, que Cristo é o noivo, vai vir buscar a sua igreja, que é a noiva, e juntos festejarão a unidade eterna no banquete com o Pai. E a Bíblia vai dizer que essa noiva tem que ser pura, santa, que só tem olhos para o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Não só a Comunidade da Graça em Atibaia, mas todas aquelas que creem em Jesus Cristo, como igreja universal no mundo inteiro, somos a noiva. Jesus está preparando um lar para que então, no momento que o Pai sabe, Ele venha nos buscar. E nós vamos viver eternamente com Ele. Mas essa noiva, gente, porque nós estamos falando sobre os seus olhos vão ver o rei em seu esplendor. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou: filho, não tem outro olhar. E eu lembrei de quando eu casei, nós casamos aqui nesse prédio, eu lembro da Maíra entrando. E eu não lembro de quem estava sentado nos corredores, eu não lembro de nada, eu lembro de olhar para minha esposa. Porque estava a atenção. A gente estava sonhando com aquele dia, a gente estava pensando naquele dia, a gente botou dinheiro naquele dia, a gente tinha expectativa sobre aquele dia. A gente conversava sobre isso. O nosso coração era alimentado por esse sonho que nós tínhamos um com o outro. Dos detalhes, da passarela de vidro que ela queria que tivesse no chão. E tantas outras coisas. Mas por que eu lembro dessas coisas? Porque a gente conversou, a gente tinha proximidade, a gente falava, a gente compartilhou sobre isso. Então quando a gente pensa num casamento, e a Bíblia é muito boa em ilustrar isso, ele mostra que a noiva também tem uma mentalidade. A noiva não está fazendo uma transação de uma noitada. Ela está se preparando para uma mudança completa de vida. Nós falamos algumas semanas atrás do reino transacional. Que Deus não quer um reino transacional, Ele quer um reino relacional. Quem está casando não está fazendo uma transação. Quem está casando está fazendo uma aliança. A noiva, ela conhece o noivo. Então ela sabe o seu coração, o seu amor por ela, suas intenções, seus planos. Ninguém casa enganado. A gente fala muito para muitos jovens que estão namorando e tudo. Então tenham as conversas agora.
Quem vai fazer o curso de noivos lá em casa fala, você tem que ter as conversas difíceis agora. Tem que fazer as perguntas agora. Então ela conhece o noivo. O noivo não quer ocultar nada da noiva. O noivo quer falar aquilo que ele vai fazer, onde que vai viver, como nós vamos viver. Quando o noivo fala essas coisas, ele aquece o coração da noiva. Ele coloca ela numa estação de expectativa. A noiva está segura para deixar tudo que tem, pois sabe que o noivo vai prover o que ela precisa. Na cultura ali judaica, lembra? Tinha que pagar o dote ali, tinha aquela contribuição, tinha uma certa parte ali de honra à família da noiva. Não é uma compra da noiva, tá? É uma questão de honra à família. Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, ele está dizendo, eu posso te prover também futuramente. Eu vou estar com você. Você não precisa ter falta de nada. A noiva, ela não entra no casamento falando, será que vai dar? Ela entra falando, eu conheço aquele que está me sustentando. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Você percebe que ela tem uma mentalidade? Porque se ela não tiver nada disso, o casamento para ela é uma ansiedade. O casamento não é um sinal de vitória. O casamento não é um sinal de desfrute. É sempre uma baita de uma insegurança. Será que vai dar? Será que vai ter dinheiro para pagar os boletos? Onde que a gente vai morar? E é só insegurança, 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 insegurança. E a Bíblia nos mostra que não é insegurança. Não é insegurança se o noivo vai aparecer ou não. Porque a palavra foi empenhada. Os filmes gostam de mostrar isso, né? Tem muitos filmes que vão mostrar cenas de casamento e é sempre aquele negócio, né? A noiva vai desistir ou não. E aí a gente criou, né, esse negócio que, nossa, tem aquela tensão. Gente, não existe negócio de tensão. Quando a pessoa fala, eu vou casar, ela está empenhando a palavra dela. Não tem esse negócio de não aparecer. Isso aí foi um mito criado para que a gente acreditasse que é normal. A gente normaliza medo de compromisso. E no reino de Deus não é esse o modelo ao qual Jesus nos ensinou. Então quem vive, meu irmão, minha irmã, como uma noiva de Cristo, que só tem olhos para Ele e vê a sua beleza por quem Ele é, pode ter esperança e convicção sobre um futuro de paz. E eu estou sim falando um pouco sobre o ano que vem. Porque a gente precisa, como cristãos, aprender a ter uma perspectiva do reino de Deus sobre o que está adiante. Porque às vezes a gente vê o futuro com os olhos humanos. E o problema é que se nós vemos o futuro com os olhos humanos, nós somos governados pelas inseguranças humanas. Agora, se nós olhamos para o futuro pelos olhos de Deus, nós olhamos para o futuro com aquilo que Deus pode fazer. E isso gera segurança em nosso coração. É grande a diferença. É muito grande. Afeta profundamente como nós enxergamos. O que leva a gente à segunda parte do versículo, que ele fala, vislumbrarão então o território em toda a sua extensão. Então é como vocês vão conseguir enxergar o futuro. Lembra, Isaías está falando para um povo que não consegue ver a volta para Jerusalém. Um povo que não consegue ver esperança no futuro. E ele está falando, se vocês verem a Cristo, vocês vão enxergar o futuro. Então a nova mentalidade de quem crê em Jesus, que é apaixonado pelo noivo, é simples. Eu só posso enxergar o que Deus tem para mim através do noivo. Ele se tornou autoridade sobre a minha vida. A gente tem problema com essa palavra autoridade, porque nós somos ensinados de que independência é uma coisa boa. Eu tenho 9 anos de casado. E a gente já teve muitas tentações, eu e a Maíra, de nos tornarmos independentes um do outro dentro da nossa própria casa. De tomarmos decisões de forma independente, de educar os nossos filhos de forma independente, de gastar dinheiro de forma independente. Só que eu lembro que o ano 1 do nosso casamento nós falamos isso. Então nós vamos unificar tudo, nós vamos juntar tudo, nós vamos comprar as coisas juntos. Se vai sofrer, nós vamos sofrer junto. Por quê? Porque é uma escolha, a gente não quer viver independente. E eu não estou falando isso para falar, nossa, olha como a vida do Gustavo é boa. É nada, a gente quebra o pau para caramba. Porque viver junto dá mais discórdia. Tem que conversar mais. Tem ou não tem?
Dá mais trabalho. É mais fácil viver independente. É muito mais fácil. Só que quando nós estamos falando isso, o Isaías está falando, povo de Israel, vocês viveram independentes sem Deus, olha o que deu. Escravidão. Agora, se vocês olharem a Cristo, o seu noivo, aquele que virá para resgatar, para dar vida para vocês, vocês vão ter um futuro, mas não é o futuro que vocês querem, é o futuro que Ele, o noivo, tem. É o futuro que Ele tem para vocês. Então, o casamento, gente, não é a união de duas pessoas independentes, que permanecem independentes. O casamento se torna uma dependência, é uma só carne, é o que nós decidimos. Portanto, a noiva, ela não se casa com o noivo e tem a sua vida independente. Ela vai para onde o noivo vai. E aqui eu não estou falando de uma submissão sexual, no sentido da mulher tem que ser submissa ao homem, né? Como algumas pessoas deturpam isso, então a mulher tem que sofrer calada e é o homem que manda na casa. Não, submissão é estar debaixo da mesma missão, porque o cabeça da casa se torna Cristo. Cabeça da casa se torna Cristo. Funções diferentes, responsabilidades diferentes, mesmo valor diante de Deus. Mesmo valor diante de Deus. Então, estar debaixo de uma mesma missão, nós como igreja, não podemos ser uma igreja independente de Cristo. Cristo está falando, eu tenho um mundo para ganhar, eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho pessoas para amar. E você fala, eu vou ficar aqui como noiva só desfrutando das bênçãos. É incoerente. O noivo, que é o nosso Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós vamos desfrutar de belezas, de prosperidade, de alegria, de bênção, de cura. Quantos creem nisso? Mas não é sentado recebendo, é junto com o noivo na missão que o noivo tem. É junto com ele. É estranho quando você vê uma pessoa hiper envolvida e o cônjuge daquela pessoa sem fazer nada. Parece que é uma disparidade. Porque às vezes a gente gosta de viver independente. Porque a independência alimenta os vícios do nosso coração. Então, por isso que a promessa de Isaías para Israel é incrível, gente. Ele diz, Israel, hoje vocês só vivem sem esperança, com destruição diante dos seus olhos. Mas quando vocês reconhecerem e contemplarem a Jesus, seus olhos mudarão de uma forma tão poderosa, que vocês vão parar de enxergar somente o que os seus olhos podem ver, mas vocês vão enxergar além. Eu não creio num Deus que fica ocultando coisas dos seus filhos. É incoerente do caráter de Deus, um Deus que fica, vamos ver o seu comportamento, tá? É Papai Noel. Papai Noel tem a lista do menino bom e do menino ruim. E se você fez mais maldade que bondade, você não ganha o presente esse ano. Deus não é Papai Noel. Não é. Sabe, meu irmão, minha irmã, por estarmos em Cristo, nós recebemos uma nova maneira de pensar, que faz com que enxerguemos as coisas da sua perspectiva. Não é ficar tentando adivinhar. Deus nos deu a capacidade de conhecê-lo, porque temos um novo coração e uma nova mentalidade. Tem muita gente que vive tentando descobrir, e é só descobrir, e parece que Deus realmente é um cara maldoso. Mas o nosso Deus não é, amém? Você recebeu na entrada aí, alguns receberam uma bolinha de ping-pong. Você recebeu uma bolinha de ping-pong aí? Pega ela aí na sua mão. Eu quero fazer aqui uma ilustração sobre proximidade. Eu vou pedir para que você, do seu lugar aí, você tente acertar a sua bolinha aqui dentro desse copo. Pode jogar a bolinha, não tem problema. Eu vou contar 1, 2, 3 e já. No já todo mundo joga, pode ser? Pode ser? Todo mundo tá com a bolinha na mão aí? Sim ou não? Só não fica levantando, fica sentado, você joga aí, tá bom?
Depois vocês me ajudam a catar a bolinha, que vai ficar um problema aqui? Vamos lá então, vai. 1, 2, 3 e... já! Olha! Ah, Rafael, você está jogando várias, Rafael, é uma só. O cara está jogando a dos outros aí, olha. O pessoal, 1, 2, 3 e já, ninguém entendeu, né? Tem um pessoal jogando depois, né? Olha aí, ó. Era no 1, 2, 3 e já, gente. Olha, ó. Nem os que estão perto estão conseguindo aqui. Peraí, não é? Olha! Foi quase, hein? Foi quase. Acabou as bolinhas agora, olha aí. É no 1, 2, 3 e já. Olha, foi. Eu até joguei aqui pra frente pra ficar mais fácil pra gente poder colocar, não é verdade? Agora segura as bolinhas, se não jogou, você segura, senão a gente vai ficar aqui tacando bolinha o resto do culto aqui. Não é verdade? E, gente, entrou alguma? Não. Difícil também, sim ou não? Lógico. Mas tem bolinha pra caramba aqui também, não tinha não? Mas ninguém conseguiu, gente. A não ser eu. Mas por que eu consegui? Não é porque eu sou um melhor jogador de bolinha do que você? Não. É só porque eu estou perto. Eu estou próximo. Você e eu, meu irmão, minha irmã, a gente só consegue enxergar o futuro que Deus tem para a gente se a gente estiver perto de Jesus. Essa é uma ilustração só para a gente mostrar, sabe por quê? Glória a Deus. Eu vi isso de um pastor na internet, e ele fez esse negócio, eu falei, Senhor, é verdade. Não é sobre a nossa capacidade de acertar. É sobre a gente estar perto. Porque às vezes a gente trata o nosso relacionamento com Deus assim. Eu vou pegar toda a minha capacidade, tudo aquilo que eu consegui, todas as minhas chances, porque eu orei bastante em 2025. Então 2026 eu vou, né, sacar tudo que eu orei. E aí eu vou ficar tentando. E aí a gente gasta mais tempo tentando. Será que a gente podia chegar perto e com uma só tentativa? Uma só. Mas isso não é uma tentativa de tipo, você só tem uma tentativa para falar com Deus, para pedir algo para Deus. Não, meu irmão, minha irmã. A proximidade faz com que a gente consiga enxergar um futuro no qual Ele está presente. Porque o texto de Isaías diz, os seus olhos verão quem primeiro? O rei, não o plano. Não o plano. Primeiro vocês vão ver o rei no seu esplendor. Não é só ver o rei longe, você vai desfrutar dele, você vai ver ele, vai alegrar o seu coração vê-lo. E aí então, porque vocês estão vendo a Jesus, vocês vão conseguir enxergar o futuro. Às vezes a gente gasta muito tempo tentando descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, tentando descobrir para onde nós iremos, para onde Ele vai nos levar. Isso às vezes é tão desgastante. Eu já vivi assim muito tempo. Porque às vezes a gente está interessado numa resposta e não na presença. Quem quer só uma resposta está no reino transacional. Quem quer a presença... E gente, não se engane, a presença traz resposta, amém? A presença traz resposta. Só que você não fica tentando. Você sabe quando é a voz de Deus. Jesus falou lá em João 14, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não é um chute. Acho que essa é a voz de Deus. Eles conhecem.
Isso gera ansiedade, gente, confusão. Porque a verdade é que a gente não quer descobrir a vontade dele, mas queremos saber se ela nos agrada ou se ela concorda com o que nós queremos para a nossa vida. E aí a gente fica tentando, será que Deus quer isso? Não tem. Se passar um carro vermelho na rua, agora é. E aí a gente fica pedindo sinais para Deus. Mas não são sinais como prova daquilo que Ele já te falou, mas são sinais para ficar testando a Deus. Sinais que ficam testando a Deus, testando o seu caráter. Eu já tive várias vezes um momento que eu ouvi o Senhor falar comigo no meu coração, eu falei, Senhor, mas isso é uma coisa muito ousada. Senhor, confirma isso no meu coração. E eu tive outras pessoas que chegaram e confirmaram textos que o Espírito Santo me lembrou. E aí isso é uma coisa, entende? Você confirma algo que o Senhor já falou com você. Eu não tinha dúvida que era Deus falando comigo. Eu só precisava de um boost de ousadia. Outra coisa é você falar, não tenho relacionamento com Deus, mas se Deus quiser, vai passar 3 carros vermelhos na porta. Está entendendo a diferença? Não se faz isso com Deus. Deus não é obrigado a ficar respondendo à nossa falta de fé. Mas Ele responde à nossa fé. Ele responde à nossa fé. Porque Ele nos ama. E Ele não está nesse negócio para ficar testando a gente. Voltando para a nossa analogia da noiva, gente. Se a noiva não mantém proximidade, intimidade com o noivo, ela começa a desejar outras coisas além do noivo. Seus olhos ficam corrompidos, porque ela não ouve mais as palavras de amor. Por isso que Romanos 1 fala, sim, este povo conhecia algo sobre Deus. Repete isso comigo, conhecia algo sobre Deus. Conhecia a Deus? Não. Conhecia algo sobre Deus. Mas conhecer algo sobre Deus não leva a gente a adorar Ele. Que é o que o Paulo diz, ó. Eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, nem lhe agradeceram. Porque quem conhece algo sobre Deus, nem agradece, nem adora. Por que eu vou adorar alguém que eu não conheço? Agora, quem conhece, adora, você entende? Não tem como. E aí o Paulo fala, em vez disso, porque eles conheciam algo sobre Deus, eles começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida. E esse era o povo de Israel. Depois eles se frustraram, por não terem conseguido o que queriam. O povo de Israel abandona Deus para conseguir algo que Deus não tinha para eles naquela estação, porque eles eram imediatistas. E aí então, o povo se afasta de Deus e vai começar a adorar aqui, ó. Fui atrás dos nomes. Baal, foi para o Egito, foi para Astarote, Moloque, Quemos, Dagon, Marduk, Nergal. Não faltava Deus naquela época. Foram atrás de todos. Por que tem tanto, gente? Cada um por uma necessidade do que eu quero agora. Só que eles não voltavam para aquele que os amava. Porque nenhum desses deuses amava Israel. Amava Israel. Nenhum Deus que existe nesse mundo ama você como Jesus ama. Mas por isso que é tão importante a gente aprender a ouvir a voz dele. Por isso que a falta de intimidade com Deus faz com que inventemos ideias tolas sobre ele. E com que a nossa mente fique obscurecida e confusa. Porque a gente olha todas essas oportunidades perdidas, cada uma dessas bolinhas, e a gente começa a criar, Deus tem os escolhido mesmo, né? Só uns realmente conseguem, né? Isso é mentira. Repete comigo, isso é mentira. Deus ama todos de maneira igual, porque o amor de Jesus Cristo na cruz foi o bastante para redimir todos aqueles que creem nele. Todos. Mas quem tem mais intimidade, percebe mais. Não é que Deus não está fazendo. Mas quem tem intimidade percebe mais. E não fica com a mente obscurecida nem confusa. Por isso que o que sustenta a intimidade é o amor. A banda pode subir aqui. Não é um amor físico, gente, mas é um amor que é revelado nas verdades faladas da boca de quem tem uma aliança. É fácil a gente falar, às vezes, eu te amo,
quando não envolve atitude, entrega e renúncia. Jesus pode falar que nos ama e que o seu amor é capaz, porque Ele entregou e pagou o maior preço. Então quando Jesus fala que Ele ama você, ou quando a gente repete que Jesus ama você, nós não estamos falando isso como uma resposta ao seu bom comportamento. A gente está falando isso porque Jesus pagou o preço do seu próprio sangue na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus o Pai. Agora, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Se você, se eu, não ouvirmos de quem nos ama constantemente, a gente fica confuso. A gente não consegue enxergar o futuro. Eu lembro que eu aprendi isso um dia numa conversa com meu pai, também tem lá no curso de Casados e Felizes, se eu não me engano. No momento que eu e a Maíra, a gente estava tendo alguns desentendimentos no nosso casamento e tudo mais. E eu lembro que meu pai falou isso para mim, falou: filho, o que a sua esposa espera de você é segurança. Não é resposta. Não é você garantir como vai ser os próximos 5, 10 anos. Mas ela espera que você esteja com ela nos próximos 5 e 10 anos, trazendo essa segurança. Às vezes com Deus, nosso relacionamento, a gente quer isso. Me fala o que vai acontecer, Deus. Só me fala. E a gente acha que saber o que vai acontecer no futuro vai acabar com a nossa ansiedade. Não vai! A única coisa que acaba com a nossa insegurança sobre o futuro, sobre a nossa ansiedade, é a presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, pare de tentar acreditar em outra coisa. É só a presença de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por isso que você quer enxergar o que Deus tem para o seu futuro em 2026, se apaixone por Cristo. Conviva com o noivo. Deixe as palavras de amor dele entrarem em seu coração, curarem a sua memória, para que você possa sentir e pensar de maneira diferente no ano que está adiante. É a palavra que o Senhor trouxe muito forte para esse culto, o Senhor quer realmente curar memórias. Tem pessoas, meu irmão, minha irmã, e se for você, eu não estou te acusando, mas eu quero te dizer que se há essa palavra hoje liberada, é que o Senhor quer curar e libertar. E cabe a você responder a isso. Tem pessoas que deixam que as suas memórias passadas se tornem a sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. O que falaram de mim no passado, naquela estação, é quem eu sou hoje. E o que eu sou é por conta do que falaram para mim no passado. A única pergunta que eu faço para você é: e Cristo? Não há nenhum pecado que o sangue de Cristo não seja mais poderoso. O que as pessoas falaram nas nossas memórias dói. Foram fortes, mas não é mais poderosa do que o sangue de Cristo. E hoje que nós vamos celebrar a ceia, não dá para tomar a ceia falando: eu sou isso que disseram para mim no passado. Você não é. Você é o que Cristo diz que você é, meu irmão, minha irmã. Mas para de ruminar esse lixo. Para de ruminar o lixo. E eu lembrei hoje no louvor, eu lembrei dessa imagem. Muitas vezes nós vivemos dessa maneira aqui. Ali estão as pessoas aqui, não sei se vai dar para ver aqui. Você tem as pessoas com o mundo olhando, e está olhando esse grande super-homem aqui, tá vendo, gente? Tá vendo? É o super-me, é o super-eu. E é isso que as pessoas veem. Só que por trás, tem todos os nossos vícios, todas as nossas inseguranças, toda a nossa dor. E a gente aqui, dentro de uma caixinha, manipulando tudo. E aí você vê uma criança aqui conseguindo enxergar a verdade. E a gente está lá fazendo um esforço para projetar algo. Isso é desgastante. Eu aprendi isso com o pastor David Gibbons. Quando eu estava no louvor, eu lembrei disso. Ele fala isso.
enquanto nós cobrimos a nossa dor, e você pega essas suas memórias, essas coisas que fizeram contra você, e você cobre ela, é só sua. É a coisinha que você guarda no seu coração. Só que essa coisinha você não guarda só no coração, certo? Se der um problema, você vai arremessar na cara de alguém. Normalmente na cara de alguém que você ama. E vai machucar. Eu aprendi isso com o pastor David. Ele fala, toda vez que você descobre a sua dor e confessa para ser curado, tem que confessar. Não é explicar, não é justificar. Eu só tenho essa atitude por causa do que fizeram isso. Porque você faz, não é confessar. Eu confesso que isso que eu estou sentindo e pensando é errado. Doeu, mas eu sei que é errado. Israel precisava disso. Porque quando você vê Cristo, você vê as suas imperfeições, então você confessa. Quando a gente confessa, ele fala isso, você abraça a sua dor. Abraçar a sua dor não é você ficar revivendo ela, mas você falar assim, ela faz parte da minha vida. Ela faz parte da minha história. Eu não escolhi isso, não escolhi passar por isso, mas ela faz parte da minha história. Mas quando a gente faz isso, essa dor, o Espírito Santo tem esse poder de dar um novo significado a ela. Eu lembro da missionária Edmeia Williams falando sobre o testemunho dela. E ela fala, eu não sei se eu estou confundindo agora, ela foi vítima, né? Ela era para ter sido abortada, não era isso? Eu não me lembro agora, falhou minha mente aqui. Eu lembro que a missionária Edmeia Williams, ela falou isso. Ela falou que ela era um bebê não desejado. E ela cresceu muito tempo da vida dela ouvindo isso. Mas ela, no coração dela, ela escolheu e falou assim, eu não vou crer nisso. Eu vou crer no que Jesus disse para mim. Eu nasci sim numa família disfuncional, é verdade, eu sofri todas essas coisas, mas eu sei aquilo que Jesus fez por mim na cruz. E é então, a dor que a gente fala assim, faz parte da minha vida, mas ela não define a minha identidade, torna-se um guia. Como, Gustavo, que a minha dor se torna um guia? O Espírito Santo faz assim, ó, a sua dor e a sua marca não é a tua identidade, mas aquilo que você passou vai te ajudar a você viver uma vida com propósito, porque tem outras pessoas passando pela mesma dor que um dia você passou, e você vai poder ajudar elas. Por isso que se torna no final um presente, se torna um dom. Eu passei, eu sofri, eu sei, mas Jesus é maior do que essas coisas. E aquilo que eu passei hoje vai ser utilizado para eu servir outras pessoas. Porque isso é o que a Nova Mente faz. Ela não fica reclamando do que aconteceu no passado. Ela fala, Senhor, aquilo que eu tenho, o Senhor pode usar para a honra e glória do Teu nome. Eu creio que o Senhor quer nos curar nessa manhã. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua paciência, sua atenção. Mas eu quero que você agora não se desconecte, e você, com seus olhos fechados. Eu quero que você se lembre daquilo que fizeram com você para você reviver. Mas eu quero que você entenda que nos planos de Deus, o próximo ano vai ser um ano melhor do que foram os últimos. Isso não é papo de coach, não é papo para fazer você fazer alguma coisa. Não, é porque essa é a vontade de Deus. Ele tem este coração. Mas o ano que vem vai ser melhor porque Ele vai estar mais presente. Não porque nós vamos conquistar alguma coisa. Porque nós vamos cantar agora, nós vamos adorar, nós vamos tomar a ceia, nós vamos orar. Mas antes disso eu quero que você feche seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. E eu quero te convidar, sabe, meu irmão, se você talvez precisa ser curado nessa manhã. Você precisa que Jesus seja o caminho pelo qual você vai decidir enxergar o seu passado, mas também o seu futuro. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora.